Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num momento de transição ah, muito crucial. Um discurso que praticamente define o futuro de uma nação, né? Exatamente. Estamos falando da despedida de Josué, o sucessor de Moisés, um general que acabou de conduzir o povo na conquista de uma terra. E para analisar isso, a gente tem o próprio texto, o capítulo 23 de Josué, e também notas de duas bíblias de estudo, a Roma e a NAOA. Isso. E a nossa missão aqui é entender o que um líder, no fim da vida, sabe. O que ele considera essencial para a sobrevivência do seu povo. E não é sobre economia ou política externa. Não, nada disso. É algo muito mais fundamental. Memória, identidade e, principalmente, as condições para não perder tudo que foi conquistado. Para começar, o cenário é tudo. O texto abre com uma frase que já dá o tom. Muito tempo havia se passado. Pois é, não estamos no meio de uma guerra. O clima é de paz, de um descanso que foi conquistado, assim, a duras penas. E a descrição do Josué, velho e entrado em dias. Uma das notas de estudo até ressalta que essa repetição da idade dele, que já tinha aparecido antes, não é à toa. Certo. É um jeito de dizer que a missão dele, sabe, está cumprida. O ciclo se fechou. Ele não é mais o guerreiro. Agora ele é o ancião, o guardião da memória. E essa atmosfera de calmaria é o que dá ao discurso todo um peso de testamento, né? Ele não está reagindo a uma crise imediata, o que forçaria ele a ser mais pragmático, talvez. Ele está pensando em décadas, em gerações. E ele escolhe muito bem para quem falar. Sim, a escolha do público é super estratégica. Ele não chama o povo todo, a massa. Ele convoca os anciões, chefes, juízes e oficiais. A estrutura de poder. Exato. Ele está falando com quem vai tomar as decisões no dia a dia. Uma das fontes até aponta que isso é um eco direto da despedida do próprio Moisés. Ah, interessante isso. Sim, sugere que eles estavam, conscientemente criando uma tradição para a transição de poder. Então não é só um discurso, é quase um ritual de passagem de bastão. E o ponto de partida dele é surpreendente. Muito. Porque um general vitorioso, a gente imagina que ele começaria listando as conquistas, né? Olhem o que eu fiz por vocês. Mas Josué faz o oposto. Totalmente o oposto. Ele começa dizendo: vós já tendes visto tudo quanto o Senhor, vosso Deus, fez a todas estas nações por causa de vós. Quer dizer, ele tira o foco dele mesmo, do exército. E coloca todo o protagonismo na ação divina. Isso. É como se ele estivesse ajustando as lentes da história antes de falar qualquer outra coisa. Sem dúvida. É como se ele dissesse, olha, a primeira coisa que vocês precisam entender para o futuro é a verdadeira causa do nosso sucesso no passado. Faz todo sentido. Se a nação acreditar que venceu só pela própria força, a lógica para o futuro vai ser completamente outra. Mais exércitos, mais armas. Mas não é essa a lógica dele. Não. Se eles entenderem que a vitória foi um ato de uma aliança, então a prioridade para o futuro passa a ser o quê? Manter essa aliança. Ele está estabelecendo a premissa de todo o resto do argumento. É um movimento retórico brilhante. Com essa base bem estabelecida, então ele parte para as diretrizes. E o mandamento central é muito claro. Sim. Esforçai-vos, pois, muito para guardar e para fazeres tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés. O que me chama a atenção aqui é a âncora ser um texto. No mundo de líderes carismáticos, de profetas, ele está dizendo que a autoridade máxima, a bússola da nação, não é mais uma pessoa. É um livro. É uma mudança de paradigma gigantesca. Não acho. É uma mudança radical. A autoridade está sendo institucionalizada, codificada. Isso torna o poder menos dependente do carisma de uma pessoa e mais focado num padrão objetivo, duradouro. Certo. E o texto, logo em seguida, já traduz o que essa obediência à lei significa na prática. E a aplicação é bem direta e, francamente, bem dura. Separação. Separação. O versículo 7 diz: para que não entres a estas nações que ficaram convosco. E ele não deixa nenhuma margem para interpretação, né? A lista de proibições é bem específica. Muito. Não se misturar com os povos vizinhos, não mencionar o nome dos deuses deles, não jurar por eles, nem servir,
nem adorar, é quase um manual de isolamento cultural. E é interessante pensar na psicologia por trás disso, sabe? Como assim? Não é só um ato religioso formal. Proibir que se mencione o nome de um deus ou que se jure por ele, isso é cortar a influência dessa cultura no nível mais básico da sociedade. Nos detalhes do dia a dia. Exato. Juramentos eram a base dos contratos, dos negócios. Menções a deuses faziam parte da linguagem cotidiana. Josué está tentando criar uma bolha cultural mesmo. Cortando os laços mais fundamentais que poderiam levar à assimilação. Isso, uma das notas de estudo chama essa questão de a chave para a geração seguinte. Porque a maior ameaça para eles não era militar, era a dissolução da identidade de Israel. Então não é só uma regra teológica. É quase uma estratégia de engenharia social, por assim dizer. Exatamente. O comando alternativo que ele dá é apegai-vos ao Senhor. É uma escolha binária. Ou uma coisa ou outra. Ou você se apega a essa identidade, ou você se dilui na cultura ao redor. Não existe meio termo no mundo que o Josué está desenhando ali. E isso nos leva direto ao coração do discurso, que é todo estruturado como uma escolha monumental. Um grande se, então. Uma encruzilhada. Ele apresenta dois futuros possíveis e a balança pende inteiramente para um lado ou para o outro, com base nessa única decisão de lealdade. Exatamente. E ele pinta os dois caminhos com cores muito, muito vivas. Primeiro, o caminho da fidelidade. O lado bom. O lado bom. Se eles se mantiverem leais, a promessa divina continua. Deus vai lutar por eles. E a imagem que ele usa para descrever isso é... Nossa, é incrível. Aquela do um só homem. Essa mesma. Um só homem dentre vós perseguirá a 1000. É uma imagem muito poderosa, quase cinematográfica. A ideia de que a sua força não está nos números, mas em algo invisível. Isso reforça toda a lógica que ele estabeleceu lá no início. A vitória não é sua. E para que ninguém duvide, ele apela para a experiência deles, para o histórico. Ele diz: nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor. Todas vos sobrevieram. É como um advogado apresentando as provas. Olhe o passado. A folha de serviços de Deus é impecável. É o argumento da fidelidade comprovada. Ele está dizendo que a promessa futura não é um salto no escuro. É uma continuação lógica do que eles já viram e viveram. Certo. Mas é essa mesma lógica de fidelidade que torna a ameaça tão aterrorizante. Porque se eles se desviarem... Se quebrarem um acordo... Se começarem a se associar com outras nações, a servir outros deuses, a dinâmica não só para... Ela se inverte. E é aqui que o discurso muda de tom completamente. Muda drasticamente. A maior parte do discurso, na verdade, é gasta detalhando as consequências negativas. E a linguagem é brutal. Muito. Ele diz que as nações vizinhas, que antes eram alvos de conquista, vão se tornar laço e uma rede, açoites às vossas costas e espinhos aos vossos olhos. Isso não soa como uma derrota militar rápida. Não mesmo. Parece uma tortura lenta, constante. É uma imagem de tormento crônico. Laço e rede sugerem captura, perda de liberdade, açoites e espinhos sugerem dor física, humilhação. Uma irritação que nunca para. É um contraste muito forte com a ideia da terra como um lugar de descanso. É o oposto exato. A maldição é uma agonia persistente, um sofrimento sem fim, no mesmo lugar que deveria ser a fonte da bênção. A terra prometida se transforma numa prisão. Que inversão poética e terrível. E isso tudo culmina na consequência final, a mais grave de todas. A perda da própria terra. A ameaça máxima é até que pereçais desta boa terra. Quer dizer, a posse da terra, que era o objetivo de toda a saga do êxodo, do deserto, da conquista, vira algo totalmente condicional. Não é um direito adquirido. De forma alguma. E uma das notas de estudo, na versão NAN, toca num ponto teológico fundamental aqui. Que é? Ela diz que o mesmo Deus que é fiel para cumprir as promessas de bênção vai ser igualmente fiel para executar as maldições. Não é um capricho, sabe? É uma questão de integridade. Entendi. Tem uma simetria na justiça divina. Exato. A mesma fidelidade que garante o bem, garante a consequência pela quebra da aliança. A palavra de Deus para o bem ou para o mal se cumpre. Depois de ouvir todos esses avisos, a gente
Fica com a sensação de que o futuro dessa nação está por um fio, né? Qual é o legado, a grande mensagem que Josué está tentando deixar gravada na mente desses líderes? Se a gente der um passo para trás e olhar o quadro geral, o discurso de Josué funciona como uma grande premonição. Ele está estabelecendo, em termos inequívocos, os termos e condições do contrato de posse da terra. E o livro seguinte da Bíblia, que é o livro de Juízes, Sim. é basicamente a crônica desse fracasso. Juízes é um ciclo repetitivo onde Israel faz exatamente o que Josué os advertiu para não fazer. Nossa. Então eles se misturam com outros povos. Eles se misturam, adoram os deuses deles e, como resultado, são oprimidos por essas mesmas nações, até que clamam por socorro. De novo e de novo. Ah, então o discurso é literalmente o roteiro do desastre que está por vir. Ele está entregando o gabarito da prova. E a história seguinte é sobre como eles erraram todas as questões. Exatamente isso. O discurso de Josué não é só um adeus, é a régua pela qual toda a história futura de Israel naquela terra vai ser medida. Ele fornece o padrão de julgamento. Perfeito. E a lição é sobre a sustentabilidade de uma nação. A tese de Josué é que a sobrevivência a longo prazo não depende da força militar que te colocou ali, Mas sim de outra coisa. mas sim da manutenção de fronteiras culturais e espirituais que definem quem você é. Sem essa identidade clara, sem a lealdade a essa aliança fundadora, a própria terra se torna insustentável. A conquista é um evento, mas a permanência é um processo contínuo de escolha. Brilhante, é isso. Fica claro, então, que este discurso é um lembrete poderoso de que, para este povo, identidade, memória e sobrevivência estão completamente amarradas. O futuro não é um destino garantido, mas uma consequência direta das escolhas feitas no presente. A terra não é deles incondicionalmente. Não. É deles enquanto eles forem um povo distinto, definido por essa aliança. O que nos deixa com a tensão central que esse texto lega para a posteridade, né? Um dilema que ecoa até hoje para muitas culturas e grupos. Com certeza. Como viver em um lugar cercado por influências poderosas sem se tornar parte desse lugar a ponto de perder a própria essência? É a grande questão. E a resposta de Josué é radical. Separação rigorosa e adesão estrita à lei fundamental. É uma solução de certo modo, isolamento para preservar a identidade. E isso nos deixa com uma reflexão final. A questão de Josué é atemporal. Como um grupo, uma nação ou até mesmo um indivíduo mantém um núcleo de identidade quando está imerso num mar de influências concorrentes? Pois é. A resposta dele foi essa separação consciente, a obediência a um código fundamental. Olhando para o nosso mundo hoje, que é infinitamente mais conectado, mais globalizado, que outras respostas seriam possíveis para esse mesmo dilema? É uma pergunta que continua bem aberta.